Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a relação entre estresse, dispersão e saúde mental. A gente lembra que Mindfulness é um programa de controle de estresse, de redução de estresse. Ele veio para se somar aos outros que já existem, como a medicação, psicoterapia, atividade física, acupuntura, homeopatia. A questão é que quando a gente fala em Mindfulness, a gente fala em como eu percebo o meu estresse. A gente pensa que o estresse vem de fora e que a gente tem que combater algo lá fora. Na realidade, o Mindfulness ensina como a gente se relaciona com o estresse ou nossos problemas de uma forma diferente. Para que isso aconteça, eu tenho que tomar consciência do meu ambiente interno. Então é isso que a gente vai começar a discutir aqui nesse vídeo. A gente fala um pouco sobre estresse, começando a avaliar um pouco, a analisar um pouco essa imagem. A gente tem aqui chefe e uma líder de equipe, e essa líder de equipe ela perdeu um prazo para um projeto importante. E a gente vê que as reações dos dois. Ele, uma reação com a propensão a lutar, a entrar em conflito. Ela com a propensão a se esquivar, a evitar a situação. O corpo dele está com a tensão generalizada, como a gente pode ver. O corpo dela está com a palidez. Provavelmente ela está com sudorese nas mãos, sudorese excessiva. Então, esses são aspectos de uma reação a uma situação desconfortável. Nós temos sempre um fato e esse fato segue a ele uma reação. Essa reação ela pode ser automática, impulsiva, ou ela pode ser através de uma escolha consciente. Também a gente pode ver que na maior parte das vezes a gente reage às situações e a gente não presta atenção a isso daqui. Então, tem sendo alguns aspectos sobre essa situação que a gente viu a partir dessa imagem. A gente tem características como fisionomia, a resposta fisiológica ao estresse, emoções e um desfecho. Isso tudo aqui vai compor a nossa reação, o que a gente vê mais objetivamente. Fisionomia do chefe, por exemplo, tensa, dela pálida, uma reação luta dele e dela fuga ou congelamento. Resposta dele, tensão muscular generalizada, dela sudorese excessiva. A emoção dele predominante, a gente viu que é raiva, dela pode ser medo. Pensamentos que podem estar acontecendo na cabeça dele, você é muito incompetente, dela, realmente eu sou bastante incompetente. E um desfecho possível se persistir esse tipo de atitude em resolver os problemas. Ele, muito provavelmente, vai infartar. E ela vai desenvolver um transtorno de ansiedade que pode chegar ao pânico. Mas no final dessa situação em especial, ou de outras situações, eles vão ter um sentimento em comum, que é um sentimento de autoculpa. Dele, por exemplo, de ele não ter agido de forma diferente, não ter conseguido controlar a raiva. E ela, por não ter conseguido falar o que ela gostaria de ter falado sobre aquela situação, sobre aquele desfecho. Como a gente percebe, então, a gente chama essa variável que a gente trabalha em Mindfulness de estresse percebido. E esse estresse, no caso em especial da imagem, ou no caso especial que nos causam algum problema, algum sofrimento, algum desconforto. Então, problema, sofrimento, desconforto, a gente pode colocar dentro de uma categoria chamada estresse. Mais especificamente, um estresse que ele é disfuncional, que a gente chama de estresse. Então, pois bem, quanto maior esse distresse, tá? Mais eu ajo dentro desse sistema que se chama sistema de luta e fuga, que é a nossa resposta fisiológica à situação. Mas antes eu quero entrar nessa questão da distração. Qual a relação desse estresse e da distração?
Quanto maior o estresse, maior a distração. Quanto maior a distração, maior o estresse. Então, veja bem, por exemplo, você pode, um exemplo prático é quando você vai ao trabalho já bem cansado, não ter se alimentado, com um problema na cabeça, você vai ficar mais distraído. E se você estiver distraído com algum problema, muito provavelmente você não vai conseguir resolver as coisas a contento e vai ficar mais estressado. E esse númerozinho aqui, ó, 46,7%, é o tempo que você passa distraído no seu dia. O dia de 8 horas, 4 horas fica em distração, quase 4 horas, 50 minutos. Isso é um dado de um grande estudo publicado na Science em 2010, em que ele analisou que pessoas bem distraídas, que são chamadas de mente em devaneio, então uma mente que divaga é uma mente infeliz, esse é o nome do artigo, diz que 46,7% das pessoas que foram estudadas, elas não estão aqui. Ou estão no passado, ou estão no presente, ou estão no futuro. Estão preocupadas em resolver alguma coisa. E aquelas pessoas, uma das perguntas de pesquisa, de resultados da pesquisa, era para saber quem era mais feliz. Então, uma mente que devaneia, as pessoas que entravam sempre num devaneio muito alto eram pessoas infelizes. E as pessoas que estavam mais presentes às suas tarefas, ao que estava fazendo, eram pessoas mais satisfatórias, satisfeitas com a vida, com alto grau de satisfação. Então, quando a gente entra nessa questão, a gente entra no sistema de luta e fuga, e aí é um conceito muito importante que eu quero que vocês assimilem, vocês fiquem de olho, modo fazer. Então a gente pode, tudo isso aqui que eu falei, você pode resumir isso daqui, ó, em modo fazer. Quando eu estou muito distraído, quando eu estou muito estressado, a minha forma de processamento de mental das experiências, das informações, ela é o modo fazer. Esse modo fazer, ele tem características. Significa que você está no automático, impulsividade, faz muita coisa ao mesmo tempo, tende a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso quer dizer também que, em termos de pensamentos, em pensamentos você quer resolver as coisas, muitas coisas ao mesmo tempo. E o diálogo interno, ou seja, aquela conversa que muitas vezes ela vai se encaminhar para uma negatividade, para uma ruminação mental negativa, ela também está presente. Então, quando a gente está distraído, a gente está muito estressado, essas 3 características do modo fazer estão bastante presentes. Por exemplo, se no meu automatismo, eu passo a fumar mais. Na minha multitarefa, eu passo a me exceder nas coisas que eu consigo fazer. E o meu diálogo interno, ele tira a minha atenção para resolver algo de forma objetiva. Então, um pouco do resumo que a gente viu até agora, estresse funcional, disfuncional. Existe o eu-estresse, que é aquele onde que você começa, por exemplo, um projeto novo e está bem motivado, está bem criativo. Isso é chamado de eu-estresse, o estresse positivo. Mas ele tem um tempo que o corpo suporta nessa carga de hormônios, adrenalina, cortisol. E quando você não consegue resolver o seu problema, começa a querer resolver o problema pensando, entra o distresse. O distresse está relacionado à distração, à dispersão. Essa distração, ela me causa piloto automático, a mente em modo narrativo ou um diálogo interno e modo também multitarefa. E a gente pode categorizar isso tudo com o nome de modo fazer, um modo fazer mental. Essa dispersão mental, ela também influencia nossas atividades diárias. Por exemplo, no trabalho eu perco 21% em produtividade, pensando nas coisas, em relevâncias, em distrações. Com isso, eu gasto muita energia, porque quando eu penso demais em uma coisa, em um problema que eu quero resolver, eu começo a gastar energia.
começa a me exaurir. E muitas vezes essa dispersão mental, ela causa uma falta de sentido no que você está fazendo. Você não começa a se desgastar e começa a não ver mais sentido no que faz. E essa desatenção, ela tem uma relação direta com a saúde mental. Quanto mais a minha distração, ela afeta, né? Por isso que mindfulness está sendo muito utilizado nos países, nas empresas, para diminuir os transtornos mentais, principalmente estresse crônico, ansiedade, depressão, dor e doença crônica. A doença crônica a gente pode entrar nesse rol, a hipertensão, diabetes, a fadiga, o próprio burnout já entra em estresse crônicos. Então, mindfulness entra como uma forma de controlar esse adoecimento, né? Fazer com que, na realidade, a gente previna esse tipo de adoecimento. Ok? Então, vamos praticar um pouco. Feche os olhos, fique numa posição confortável, sentado numa cadeira, como mostra aqui a figura. A gente vai fechar um pouco os olhos. Então a gente começa a perceber o corpo sentado, o contato que ele faz. Na cadeira. Sensação dos pés no chão. E começa a reconhecer algumas partes do corpo, principalmente algumas sensações físicas. Reconhecendo que você tem 2 pernas, 2 braços, as costas, peito, barriga, a cabeça. Podemos finalizar percebendo um pouco a nossa respiração. O ar entrando pelo nariz, saindo pelo nariz. E agora, finalizando, incluindo o corpo todo. Topo da cabeça, a planta dos pés. Essa é uma técnica breve de mindfulness. Até o próximo vídeo.